bateu um desespero na minha mãe. Minha mãe foi falar com o neurocirurgião da cidade, na cidade pequena. Eles ficaram sem renda, né? Esse período. Não, isso foi divertido. Eu conto essa história. Não, essa parte foi divertida. A gente precisa estimular a criança. Super protetor ali, não deixar a criança desenvolver, né? Exato. Coisa simples, né? Temos um problema, vamos chamar um físio. E aí eu falei, pô, vou vender o carro, eu vendo o apartamento, peço pro Nogue um aumento e eu vou ver se eu pego umas aulas pra conseguir resolver esse problema. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. Comigo na mesa hoje, Thiago Fontinhas. Fala galera, Stormers e Stormers, vamos seguir aqui um dia muito legal pra gente falar com um cara especial, gente. Fábio Nogue, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Stormers. Vou contar aqui para vocês que eu estava bem ansioso com esse dia. Estamos aqui com um convidado que eu já seguia há muito tempo e admirava muito o trabalho dele. E eu vou deixar ele se apresentar, né? Quem veio de convidado hoje? Francis Fuji, seja bem-vindo. Pô, muito obrigado. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Um grupo de amigos, admiro todos vocês. Então a gente vai poder falar um pouquinho da minha história, da minha carreira, do SAMU, das aventuras que eu tive e bastante sobre inovação e empreendedorismo. Bora que bora. Como que você entrou no empreendedorismo pra gente começar a aterrissar no podcast? Na verdade, assim, eu sou filho de feirante, né? Meu pai tinha a terceira série do primeiro grau, minha mãe tinha o segundo grau completo. Cara, e a vida inteira, meu pai naquela labuta de feirante, dono de bar, não sei o quê, e sempre dono do próprio nariz. Só que meu pai, apesar da pouca escolaridade que ele tinha, ele era muito inteligente. Ele falava assim, pra manter, eu preciso, os custos fixos são tanto, ele nunca usou esse termo, ele falou, não, pra pagar as contas eu preciso de tanto. Ele ia faturando dia a dia, ele falava assim, dia 25, cheguei e agora o que entrar daqui pra frente é lucro até o final do mês. Uhum. Aí fevereiro, por exemplo, que tem carnaval e ainda é um mês de 28 dias... ele já sabia que não ia pagar as contas. Então, assim, quando na minha infância, eu comecei a trabalhar bem cedinho, né? Isso foi bem legal. E aí, quando a gente começou a trabalhar, tal, não sei o que, na feira... Você ajudava seu pai lá na feira? Adorava, cara. Vida diferente é muito difícil, porque você acorda muito cedo, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Feirante, o que ele fazia de feira? Cara, ele... vendia tudo. Não, ele começou aqui em São Paulo, ele era do norte do Paraná, vieram pra cá muito cedo, meus avós morrendo muito cedo, ele foi ganhar a vida e tinha uma quitanda ali na Saúde, bem pequenininha. E assim, só que a quitanda ele tinha que... é a mesma coisa diferente. Ia pro Sergesp muito cedo, comprar as coisas, e meu pai era meio workaholic, cara, ele trabalhou no dia do casamento dele. Olha a loucura. E aí, mercadinho pequenininho naquela vida e tal, não sei o quê. Quando minha irmã nasceu, eu tinha 6 anos, minha mãe falou, puxa, a gente precisa de uma vida um pouco mais tranquila. Aí meu pai não quebrou, ele vendeu essa quitandinha, que até então era lucrativa, mantinha as contas, né? Ele foi investir numa livraria. Um negócio que ele nunca tinha investido. Foi a primeira vez que ele deve ter quebrado antes, mas a primeira vez que ele quebrou real. Quebrou de quebrar completamente. E aí eu lembro que tinha 6 anos, ele quebrou. Começou a fazer entrega de supermercado, ele tinha uma perua, tinha um mercado na Saúde, acho que chamava Terra Nova, ele começou a fazer entrega do supermercado. E ficou nessa vida 1, 2 anos, mas cara, ganhando muito, muito, muito pouco. Aí minha irmã nasceu. Quando a minha irmã nasce, os custos obviamente aumentam. Cara, quebrado. A família da minha mãe era de Marília. E lá em Marília, meu tio tinha comprado um trailer de pastel. Bem simplesinho, mas tinha comprado naquela, cara, 1980 e pouco. Faz, cara, muito tempo. E aí, meu tio falou, putz, eu comprei esse negócio, tu tá quebrado, quer vir me ajudar? E nessa de que ia vir me ajudar, meu pai foi, a gente ficou, né? E quando ele foi, acho que ele tinha época escolar, não lembro direito, porque era muito novo. Mas aí a gente acabou indo depois. Aí, pra mim, o dia que mais me marcou, isso foi muito legal. Quando eu cheguei, aquela época financeiramente estava ferrado, literalmente ferrado. A gente chegou, acho que num domingo,
na segunda-feira de manhã, segunda-feira a feirante não trabalha, né? Aí meu pai me pegou, falou, vamos na padaria. Falei, cara, a gente foi na padaria comprar um pão, cara. Foi a coisa mais, na minha vida, aquela, assim, a lembrança de infância que eu trago. Marcante, cara. Que eu falo assim, cara, tipo, a gente tá em outro patamar. Muito legal. Só de ter ido comprar um pão normal. E aí, meu pai sempre foi na feira, depois abriu o bar, mas sempre foi comerciante, que a gente falava, né? E, cara, assim, a minha criação inteira foi pra que eu virasse dono do meu próprio nariz. Ele nunca me criou pra ser empregado, por assim dizer, pra trabalhar pros outros. E, cara, fui crescendo, até o dia que entro na faculdade, me formo médico, mas, cara, na minha essência eu sempre falei, putz, cara, eu sempre... Essa questão de ter o próprio negócio, eu sei dos riscos e eu cresci nesse meio ambiente, de altos e baixos, muito mais baixos do que altos, e eu sempre cresci nesse meio. Mas espera aí, Fran, só voltando à questão da faculdade, né? Porque você fala da sua origem bem humilde e naquela época não tinha cota, não tinha nada, né? Então, Não. Como que foi esse processo aí, né? De você falar, poxa, eu quero medicina, um curso extremamente concorrido, né? E você entrou numa faculdade pública, certo? Certo. Então, conta um pouquinho como que foi esse processo para você. Puxa, Nogi, aí, cara, é a vida dos nossos, de todo, em japonês a gente chama Nihonjin, aquele que é descendente de japonês, né? A grande maioria vem de famílias humildes e que estudaram muito, batalharam muito e muita perseverança, né? E consegue vencer. É que nessa vida de empreendedor, meu pai sempre foi muito doente. Muito doente. Meu pai tem uma família de 8 irmãos. Um dia a gente foi no cemitério. Cara, comecei a fazer japonês, olha o número, faz conta, cara. É natural da gente, né? Não sei, cara. Olha o número e começa a fazer conta. Aí eu comecei a Não fazer... era muito assim não, mas também. Das humanas, né? Cara, tava lá meu avô e minha avó enterrados, data de nascimento, data de falecimento, tinha alguns tios. Cara, ninguém Expectativa viveu... de vida baixa. Todos morreram antes dos 59 anos. Todos da família do meu pai. Aí eu falei, putz, e meu pai sempre foi muito doente. Muito doente. Ele tinha uma dislipidemia, né? Que é excesso de colesterol, que entope tudo. E ele se entupiu inteiro durante a vida inteira. Então, ele teve estenose de artéria renal, que era algo muito grave. E aí, tinha uma série de coisas. E a gente lá em Marília não tinha acesso. Né? Antes de 88 não tinha SUS. Eu lembro meu pai indo na fila da Santa Casa, tentar uma consulta gratuita, tinha as cotas de consulta. Quem conseguia, quem não conseguia voltava para casa. Meu pai sempre foi muito doente nesse sentido. E ele passou por vários procedimentos, cara. Teve infarto, ponte safena, teve AVC. E aí tu perguntou da faculdade, né? A questão toda, Nog, é que eu sempre vi aquilo, eu falava assim... Cara, por que a gente não pode ter acesso à saúde? Né? Meu pai naquele perrengue, indo na fila da Santa Casa, tentar aquelas consultas... É que hoje, cara, SUS é de 88, e pra mim SUS é uma coisa que humanizou o país. Antes de 88, ou você tinha o INAMPS, né? Alguma coisa oficial, aqueles que podiam... Até existia um plano de saúde, mas não existia saúde pública. Você tinha que pagar do bolso. Então, era um acesso muito restrito. E as complicações do meu pai vieram muito porque era uma doença crônica não tratada, não tinha conhecimento, terceiro acesso do primeiro grau, não tinha acesso à saúde. Ele foi se complicando e teve um monte de complicações ao longo da vida. Pra mim sempre foi uma questão muito forte, assim, cara, por que meu pai não pode dar um tratamento? E aí, Nuno, tu perguntou da faculdade, teve um episódio, ele carregava na feira muita caixa, sempre teve muita dor nas costas. Ele carregando costa, foi num massagista, sei lá, como chamar aquele negócio. E, cara, ele fez fratura vertebral lombar. E aí ele voltou plégico, sem mexer as pernas e sem função vesical e fecal. Aí Durante o trabalho, isso. Na massagem. Ah, na massagem? Na manipulação. Na manipulação? É. Nossa! Nessa época eu tinha 12 anos. Eu me lembro. Aí ele acabou procurando o hospital da cidade, a gente mandava Marília, interior de São Paulo. E, cara, naquela época o hospital público era muito desumanizado, né? Ele foi internado e, tipo, a gente não podia visitar. É uma maluquice, cara. O hospital proibia visitas.
E aí, tipo, minha mãe visitava em horário pré-determinado e que não sei o que e tal. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, meu pai ali, 4 dias, 5 dias. E ele foi internado no Hospital Universitário de Marília, né? Foi onde eu fiz faculdade. E ele ficou internado, cara, o tempo passa e nada, e a gente já achando que meu pai ia ficar aplégico pro resto da vida. Pro resto da vida. A questão toda é que ele virou caso de estudo pros alunos. E o caso dele era cirúrgico, não fizeram a cirurgia. E, cara, todo dia passavam 200 alunos examinando meu pai. Finalmente ele conseguiu ter um atendimento, né? Não. No hospital universitário. Não, teve, mas não teve tratamento. Né, porque precisava de uma cirurgia. Cara, minha mãe... Bateu um desespero na minha mãe. Minha mãe foi falar com o neurocirurgião da cidade. Na cidade pequena. Vocês ficaram sem renda, né? Esse período. Não. Isso foi divertido. Antes que eu conto essa história. Não, essa parte foi divertida. Minha mãe foi falar com o neurocirurgião da cidade. Ele falou assim: caso do teu marido é cirúrgico, tal, não sei o quê, mas vai custar uma grana. Cara, minha mãe falou: tem chance dele voltar a andar? Tem. Minha mãe saiu vendendo tudo que tinha. O pouco que tinha, saiu vendendo tudo que tinha pra pagar a cirurgia. Aí tu perguntou da renda, né? Cara, eu comecei pra feira. E aí, dos 12 anos, cara, toquei as coisas e eu e minha mãe, a gente ia tocando as coisas. E eu falei, putz, vamos tocar, né? Precisa comer, precisa ganhar uma grana. O papai tá internado, então... Sim, a renda caiu porque eu tava na escola, então as feiras de semana não, mas sábado e domingo, que são os melhores dias... A gente conseguiu, pelo menos, manter isso. Isso foi legal. Aí a minha mãe arruma essa grana, vende tudo, arruma essa grana. Esse colega fala assim, eu vou pedir a transferência do teu pai para outro hospital, também público da cidade, lá eu vou operar teu pai. E, cara, operou meu pai, depois de mais de um mês dele internado. Cara, e logo depois da cirurgia... eu não... De novo, criança não podia entrar no hospital, não sei porquê. Hoje pode, graças a Deus. As coisas mudaram. Minha mãe falou assim, o pai mexeu. Cara, tipo, não vai mais ficar paralítico, não. Cara, isso foi muito legal. Então, e aí depois veio a recuperação e tal. Mas, cara, minha mãe brigou e foi atrás do médico e não sei o quê. E eu falava assim, Nogue, cara, putz, meu pai precisava tanto. Podia ter um desfecho de vida diferente, né? Desfecho de vida porque ele acabou morrendo aos 59 anos. De novo, a questão dos 60 anos. Ele morreu antes dos 60. E aí, essa questão toda, assim, isso sempre foi algo muito visceral pra mim. Cara, por que as pessoas não podem ter acesso à saúde? Essa pra mim sempre foi uma questão muito, muito forte. Putz, cara. E aí, a questão do SUS veio em 88, isso aí deu uma melhorada. Aí tu perguntou da faculdade, né? Como que aconteceu isso? Fiz escola pública até a 7ª série, estudava na escola, na 8ª série, uma semana antes de começar as aulas, fecharam a turma que eu tava. Cara, que loucura. Aí, tipo, vou estudar onde? Não sei. Minha mãe fez, e aí eles conseguiram uma vaga numa escola particular, conseguiram fazer um puta esforço do inferno. Aí a primeira prova de inglês, eu falava, cara, que é isso? Cara, aí assim, tipo, eu ia super bem. Aí algumas matérias que eu nunca tinha visto na vida, a galera, tipo, cara... Aí os professores eram muito legais, cara, eles cobravam muito de mim, na época eu não entendia, tá? Porque todo mundo tinha que fazer tarefa nesse colégio, e eles sorteavam 3 ou 4 pra apresentar a tarefa todo santo dia. Você era sempre selecionado. Eu era sempre sorteado. Mas assim, olhando pra trás eu vejo que assim, putz, eu vou te cuidar dele. Muito, né? Exato. Vou ajudar ele porque, tipo, sei lá, depois eu fiquei amigo dos professores, doideira até hoje. E aí tu perguntou da faculdade, né? Eu tinha uma opção na vida. Uma opção não, eu tinha algumas opções na vida. Que era fazer a faculdade pública. Assim, sabe o quanto é difícil pra todo mundo essa questão de pagar uma faculdade. E Marília pra mim foi muito bom, porque assim, eu não teria gastos pra morar fora, tinha a possibilidade de realizar o sonho, de ajudar no futuro quem precisasse do acesso à saúde, mas acima de tudo, o colégio que eu estudei me ofereceu emprego.
E aí eu trabalhava, achava a coisa mais legal do mundo. Trabalhava das 6 às 10 da noite e, cara, era muito legal. Muito legal. Passei até o 6º ano trabalhando no colégio. O que você fazia lá? Cara, eu trabalhava no setor de matrícula, era administrativo, nem da aula eu dava, assim. De vez em quando a gente pegava umas aulas particulares, mas, cara, foi uma experiência de vida muito legal. Então, a questão da faculdade veio daí e a questão do empreendedorismo vem da minha história. Raiz, Meu pai né? era empreendedor raiz, cara, que tipo... Cara, Verdadeiro bootstrapper. E como é que você, depois dessa jornada toda, eu vou dar um pulo lá na frente. E o SAMU, como é que entra na sua vida? Porque não é simples, né? Pô, eu vou trabalhar no SAMU. Como Cara, é que... o SAMU é sensacional. Eu sempre adorei urgência e emergência, sala vermelha, sabe? Eu sempre gostei. Cara, meu primeiro estágio no 5º ano da faculdade foi no pronto-socorro. Primeiro dia, Brilhou o olho. tinha acontecido alguma coisa, cara, que a gente tinha... o pronto-socorro é de vocês. Cara, eu falei assim, desde o primeiro dia eu falei, isso é muito legal. Isso é muito legal. E... tava em São Paulo, vim fazer residência pra cá. Quando eu vim fazer residência, a gente dá uns plantões. Eu prestei um concurso da prefeitura, já era funcionário da prefeitura, trabalhava no pronto-socorro. Aí quando apareceu o SAMU, eu falei, cara, eu vou prestar esse concurso. Aí, eu vou prestar esse concurso, eu acabei passando, tem já 17, 18 anos que eu tô no SAMU. E, puxa, é um negócio, pra mim, eu falo que é a minha diversão, porque o propósito do SAMU é muito legal. É muito legal. Então, isso aí pra mim foi uma grande paixão. E há 18 anos eu não largo. E na pandemia, eu trabalhava numa multinacional de vendas, cara, tudo parado na pandemia. Eu virei pra eles assim: posso trabalhar voluntário no SAMU? Eles, cara, pode, não tem pra que vender, o mercado tá parado. Então, assim, tipo, me autorizaram. Isso foi muito legal por parte da empresa. Muito legal. Depois eu tive um super reconhecimento também dentro da empresa. Então, assim, eu tive todo o apoio, sou multinacional para estar lá, e aí eu consegui estar no SAMU todos os dias, sem ganhar, assim, o meu plantão é 24 horas na semana, trabalhei todos os dias, treinando os médicos, treinando as equipes com uso de EPI, capacitando. Teve uma época aqui na cidade de São Paulo que o Serviço de Verificação de Óbitos CML não estavam mais atestando óbito, a gente teria que... Isso passou para o SAMU, a gente atestar os óbitos em casa, então a gente estruturou todo esse serviço. Então foi um negócio muito, para mim, muito gratificante poder tá nesse contexto. E o mais legal, Thiago, do SAMU, você vai falar, cara, o que é diferente do SAMU de um pronto-socorro comum? Primeiro que a gente chama de cena, é onde a gente está atendendo o paciente, é onde as coisas acontecem. E onde as coisas acontecem, a gente consegue entrar... A gente vive numa grande bolha. E isso pra mim é muito forte, que eu furo a bolha dentro do SAMU. Porque eu entro no contexto social onde aquela família vive. Seja numa mansão, nos jardins, seja numa casa super humilde na comunidade. E o mais divertido, Fontinhas, é que a solidariedade da comunidade, quando a gente entra, cara, é um negócio surreal. Surreal. Respeito, né? Não, a solidariedade entre eles. Entre eles? Entre eles. Então, tipo assim, sei lá, vou atender uma hipoglicemia. Corrijo a hipoglicemia, mas o paciente tem que comer. Se a família não tem comida, cara, quando eu peço, a comida surge. Surge, cara, aonde eu não sei. E a comida surge, porque tá todo mundo ali junto. Preocupado com a pessoa, né? Existe uma solidariedade muito forte. Senso de comunidade mesmo, Senso de né? comunidade. E coisa que eu vou numa mansão, tá? Não tem comida, não tem quem faça, tipo... É muito diferente isso. É muito diferente. E pra mim, é muito... E aí eu vejo onde a pessoa mora, as condições que ela vive. Isso é muito interessante, porque a gente sai daquela fura bolha. Eu não tô só dentro de uma sala de urgência, de emergência, que também é muito legal. Mas a gente consegue estar assim, em lugares inimagináveis. Assim, eu frequento todas as comunidades com segurança, com respeito. E a gente entra nos lugares. Óbvio que tem risco, tem alguns riscos, a gente já passou várias aventuras, mas Imagina. essa questão de furar a bolha Isso que pra é São mim... Paulo, não é nem Rio de Janeiro. Conta alguma história que te marcou. Putz, Nog, tem várias histórias. Mas teve uma história muito específica que a gente passou muito risco.
né? E hoje, até hoje, a enfermeira que trabalhava comigo e agora voltou, tá voltando a trabalhar comigo, a gente é muito amigo. Até hoje ela tem trauma disso daí. A gente foi no meio da madrugada, chamado numa... Não era numa comunidade, eles chamaram... Deram endereço do lado da comunidade. Do lado. Uma comunidade um tanto quanto perigosa. A gente foi. Quando a gente chegou, a gente já achou estranho. Tinha um monte de motoqueiro, sem capacete, não sei o quê. E eles passam do lado, olhando dentro da ambulância, pra ver se não tem nada de risco pra eles. A gente já chegou e falou assim, cara, tá estranho. Tá estranho. A gente, cara, fechamos os vidros, trancamos a ambulância bonitinho, vamos. Chegamos no endereço. Cara, não tinha nada no endereço. Aí, de repente, chegou um rapaz de moto. O rapaz de moto falou, não, o endereço tá errado. Segue a gente. Nisso que segue a gente foi seguir o rapaz. E aí, a comunidade é muito interessante porque você entra e não sai. Só sai quem conhece aquele negócio e as coisas vão estreitando, né? E aí, tipo, não dá pra virar ambulância, ainda mais um trambolho daquele tamanho, e sair. Tu tem que continuar seguindo. É assim que funciona. Cara, na hora que a gente vira numa das ruas, tava tendo um pancadão. Lotado de gente. Eu já olhei aquilo e falei, cara, onde a gente tá se metendo? Rolando um pancadão, beleza. E aí ali não tinha mais como voltar. Não tinha nem como voltar, nem como pedir. Tá, cara, a gente tava sozinho. O motorista foi indo devagarzinho pra tentar ver se passava o pancadão pra tentar sair da comunidade. A gente para bem no meio do pancadão, porque todo mundo cercou a ambulância. Aí tinham 2 times, por assim dizer. Um do lado direito, um do lado esquerdo, balançando a ambulância. Cada um, quem tava do lado esquerdo queria que a gente fosse embora, não era pra estar ali. E quem tava do lado direito queria que a gente descesse pra socorrer a pessoa. Cara, o que acontece? 200 metros pra lá, tava tendo um linchamento. Que aí a gente viu. E aí, na hora caiu a ficha. Quem queria que a gente socorresse, a pessoa morava na comunidade, os amigos e a família da comunidade queriam que a gente salvasse a pessoa que estava sendo linchada. E o pessoal que queria que a gente fosse embora é o pessoal que estava linchando a pessoa. Então, cara, só que aí, o que acontece? A ambulância estava trancada e a gente tinha tomado a decisão, não vamos descer, porque a gente não vai entrar em risco. Não vamos descer. Só que aí, de repente, eles conseguiram, na janela lateral da ambulância, abrir essa janela e puxaram. A minha enfermeira estava atrás, né, no baú, tem um banco certinho ali. Eles botaram a mão e puxaram ela. Pra fora da ambulância? Não, puxaram o cabelo dela. Pra fora, ela em direção pra fora da ambulância. Na hora que ela fez isso, e eu olhei no retrovisor, e olhei pra trás, falei, agora ferrou. Agora ferrou. Você que tava guiando? Não, Não, é o condutor. Eu tô no banco do lado e ela fica no meio atrás. Na hora que puxaram e abriram a porta, eu falei, cara, agora falei pro condutor, cara, agora não vamos deixar a Rê sozinha, vamos descer. Aí o pessoal pega ela, leva ela pra atender a pessoa, e aí as pessoas chutando, batendo, não sei o que, e ela tentando socorrer a pessoa. E é interessante, porque no SAMU, geralmente o médico, ou mais tem ambulância que não tem médico, tem enfermeiro. O mais capacitado, ele vai na cabeça, que é o principal. A gente cuida primeiro da cabeça, que é onde tem vias aéreas, onde a gente faz os procedimentos principais, e aí o resto da equipe cuida do resto. Via de regra, esse é o protocolo normal. Dessa vez, como a Renata chegou primeiro no paciente, ela foi direto para a cabeça. Só que o paciente, ele estava numa posição, era uma descida, e a cabeça dele estava aqui, o pé dele estava para cá. E aí eu cheguei depois, eu fiquei no pé. Estou totalmente fora de protocolo, porque não tem como ter protocolo nessas horas. De repente vem um cheiro estranho. Assim, cara, cheiro esquisito. Aí vem um cheiro estranho. Aí um lotado de gente no meio do bancadão. A pessoa acende um fósforo. E cara, que interessante, o cara tá acendendo um fósforo, o que é isso? Aí ele acendeu o fósforo. Aí eu só vi um rapaz pegou um celular que ele ia gravar, mas não pode, é regra da comunidade, não pode gravar essas coisas. Aí o chefe do responsável ali da região, ele só virou e falou assim, não pode, pega o menino. Nesse que pega o menino,
O rapaz que tava com os fósforos foi atrás do menino. Essa foi a nossa sorte. Aí eu falei, cara, esse cheiro é de gasolina. Iam botar fogo no cara. Ia botar fogo no cara. Só que é o seguinte, eles jogaram a gasolina da cabeça pro pé. E a gasolina pegou todo na enfermeira. Ela ficou encharcada de gasolina. Nossa Encharcada. Dá pra entender agora o trauma dela. Agora que você falou. E aí o rapaz que é do líder lá da situação, ele tava do meu lado. Cheio de brinquedinho legal assim no pescoço, na cintura. Bastante brinquedo legal. Então tava bem divertido Dá nessa pra imaginar situação. o que você tá falando de brinquedo. Aí eu falei assim, cara, aí eu falo que é Deus, aqueles 2 segundos de inspiração. Eu falei, ô amigo, se a gente se machucar, ou se acontecer qualquer coisa, né, provavelmente a polícia vai vir aqui e vai fechar a comunidade aí uns 2, 3 dias e vai acabar atrapalhando um pouquinho o teu negócio. Cara, deixa eu levar, a gente não se machuca, vamos levar pra tal lugar, cara, e deixa a gente ir. Só, assim, cara, eu faço isso combinado contigo. Vocês sabem que a gente tá no SAMU e ele pensou e falou, Japa, tu tem razão. Ele falou assim, você tem 30 segundos pra sumir com ele, mas ele tem que estar onde você tá falando que ele vai estar. Tá bom. Cara, eu e o condutor, o cara pesava uns 130 quilos, não sei como, era uma subida, a gente pegou o cara, levamos, cara, e minha enfermeira, tipo, totalmente desestruturada. Sim, Imagina. totalmente desestruturada. Caramba. A gente não tinha como protocolar, colocamos tal, não sei o quê. Aí chegamos no hospital, explicamos a situação. Aí eu fui falar com a Rê. A Rê, ela é negra retinta. Ela tava branca. Assim, Rê, o que aconteceu? Calma. O que aconteceu? Ela, olha o meu cheiro. Passa a mão no meu cabelo. Passa a mão no meu macacão. Cara, Encharcada, né? encharcado, porque em mim caiu algumas gotinhas só, porque o cara jogou da cabeça pros pés e ela tava na cabeça, então pegou nela, veio pra cima do paciente e quando chegou perto de mim, cara, caiu, sei lá, 1, 2 gotinhas, sei lá, se muito. Mas ela não, ela tomou um banho de gasolina. Ela assim, Francis, eu quase morri. Você não tá entendendo. E aí é uma situação que até hoje, quando vai entrar em comunidade, ela tem muito receio. Então assim, o SAMU tem um propósito muito legal, da gente poder atender as pessoas. Mas algumas situações de risco que a gente passa são bem difíceis. Bem difíceis. Então, Porque normalmente o SAMU chega até antes da polícia, né, nos lugares. E tem lugar que a polícia nem vai, só vai nem o SAMU. vai. Cara, assim, aquela era uma situação que pra polícia militar entrar, cara, ia precisar de uns 30, 40 carros e até organizar isso. A gente pediu apoio. Só que eu sabia que não ia. Porque não tinha como. Cara, vai um carrinho de polícia lá, cara, no meio do pancadão, mas, tipo, cara, não tem o que fazer. É pior a situação, né? Tem os pisoteios, um monte de coisa que acontece também. Pode ser uma coisa até pior. Então, assim, cara, puta, se você perguntar, a gente tem um monte de aventuras. Mas também tem um monte de aventura legal. Então, assim, essa é a parte mais divertida. Essa pergunta é marcante, né? O que marca são as coisas não tão boas, às vezes. Extremos, são os extremos, cara. É. Mas o voluntariado sempre esteve bem presente na sua vida, Francis, pelo que eu vejo. Seja na época do SAMU, né? E queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência lá no apoio das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida de que foi a melhor, eu falo, decisão e vivência que eu tive na vida. Eu sempre fui muito grato a tudo. Mas na época eu tava na maior empresa de varejo do Brasil, responsável pela área de saúde. Só que é aquela coisa, tu falou muito do propósito e pra mim, cara, o propósito tem que estar muito forte. Assim, eu não consigo, uma dificuldade minha, eu não consigo trabalhar só pelo emprego ou só pelo salário, é uma coisa que em certo momento, por causa até da minha história de vida, né, eu não consigo... O propósito quando bate... É muito forte. Tava numa posição confortável, tava bem confortável. Aí aconteceu o desastre do Rio Grande do Sul, veio a convocação do SAMU. Eu fui comunicar à empresa de que eu estava indo convocado para o Rio Grande do Sul.
a pessoa vira e fala, não, a gente tem, sei lá, mais de 100 mil colaboradores que precisam da área de saúde no Brasil inteiro. Isso porque a empresa tinha 20 mil colaboradores no Rio Grande do Sul. Dessas 20 mil, 2 mil desabrigadas. Caralho. E eu falei, ninguém tá conseguindo chegar lá, tô tendo a oportunidade de ir pra lá e ainda ajudar essas pessoas em loco. Porque o que aconteceu? Quando veio a enchente, as pessoas foram pros abrigos. Cara, quem conseguiu levar celular, conseguiu, mas quem não conseguiu, muitos não conseguiram, porque ficam na enchente. Mas quem conseguiu levar celular, imagina só, um ginásio gigantesco, lotado de gente, com as facções lá dentro, e não tem tomada dentro de ginásio. Cara, como que a pessoa vai carregar um celular? Se você deixar o celular carregando, alguém vai roubar, com certeza. E aí, não, porque a gente tem todo um processo de ligar pras pessoas e não sei o que. Eu falei, olha, isso em desastre, eu tenho um pouquinho de experiência. Não funciona. Não, a gente é a maior empresa do Brasil, processo super estruturado e tal, planejado e bababá. Em condições normais de temperatura Eu falei, então. e atmosfera, né? Só tem um detalhe, né? Assim que funciona, mas tudo bem. Quem sou eu pra questionar, né? E aí a pessoa virou e falou: não, você precisa ficar no escritório. Eu falei, não, no escritório eu não vou ajudar ninguém. Como que eu vou ajudar? Não, você vai ajudar ligando pras pessoas. Ligando pras pessoas. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, eu fui convocado. Eu posso ir? Eles falaram assim, não, para a empresa você não está autorizado aí. Eu falei, tá aqui. Publicado em diário oficial, inclusive, a carta do responsável. Aí eu falei, cara, como que eu não posso ir? Cara, fiz a carta de demissão, falei, tá aqui. Essa aqui é a minha liberdade. Eu estou me autorizando aí. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque eu já não estava alinhado com os propósitos daquilo que eu estava fazendo. Então isso para mim foi muito importante. E aí, Nogue, foi uma viagem de quase 30 horas. A gente desceu daqui pro Rio Grande do Sul numa média de 40 km por hora. Foi uma viagem muito difícil. Muito difícil porque foi um comboio muito grande. A gente desceu com a Guarda Civil Metropolitana, com o pessoal da veterinária, desceu a gente, muitos mantimentos, muitos medicamentos. Cara, desceu só uns 50 carros juntos. Então foi um comboio muito, muito lento. Mas, apesar da viagem ter sido muito desgastante, né? De chegar lá. Puxa, quando a gente chegou lá, tangibilizou tudo do porquê a gente precisava estar lá. Não foram, sei lá, 50, 100 pessoas de São Paulo que fizeram qualquer diferença. De verdade não foi. Mas quando a gente chegou lá, a gente encontrou gente do Brasil inteiro. Gente de Manaus, do Piauí, de Fortaleza, que pegaram no carro e, tipo, lá ajudando todo mundo. E numa situação muito difícil. E naquela época do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é muito doido, cara. Teve dia que fez 3 graus, teve dia que fez 30, tipo, na mesma semana. Falei, nem São Paulo é tão doido assim, mas lá é doido. Achei muito doido o clima. E veio uma onda de frio. E aí a gente começou a entender um monte de coisa. Primeiro que as pessoas perderam tudo. E eu falo, cara, que a gente que é pobre é difícil a vida, porque ninguém compra as coisas à vista. Ninguém. Todo mundo compra as coisas parcelado. Carro parcelado, a casa financiada, sei lá, geladeira em 10 prestações. Ninguém compra assim. São raras as pessoas que compram as coisas à vista. Aí imagina, tu estruturou tua casa, financiada bonitinho, teu carro financiado bonitinho, mobiliou tua casa, parcelado em 200 vezes com juros, absurdos que é o Brasil. De repente vem a água e toma tudo. E você perde tudo. E você continua pagando. E você continua E pagando. você continua pagando. Então esse já era um primeiro problema. Mas a questão é que a situação no começo, nos abrigos, que eu falei que não estava tão legal, porque tinha perigo, e começou a ter abuso, começou a ter assalto e não sei o quê. E o que mais marcou a gente foi uma senhorinha que durante mais de 10 dias a casa se constrói. A casa tem a laje, né? Entre a laje e o telhado tem um espaço ali. E ela tinha um alçapão que chegava nesse espaço. A água subiu até embaixo um pouquinho da laje. Ela ficou com as 3 filhas quase 10 dias nesse espaço. As filhas deviam ter 16 e 14 anos. 16 e 14 anos.
E, cara, assim, a gente que era daqui, né? A gente não entendia por que as pessoas não deixavam as suas casas. Nesse dia, pra mim, tangibilizou o porquê que as pessoas não deixavam. O frio começou a bater pesado. Esse dia que chegou a 3 graus. Ela falou, não vou conseguir mais ficar aqui. Ela resolveu deixar a casa. Quando ela chega no ponto de resgate, que a gente vai atender, ela vira pra nós e fala assim, o que eu vou fazer com essas 2 meninas? É tipo, não entendi nada. Ela vira e fala assim, eu sei como está a situação nos abrigos. E se a minha filha for abusada? Como que eu vou carregar essa dor pro resto da vida? Aí, cara, na hora que ela fala isso, eu falei, putz, bateu pesado. A sorte que ela esperou o tempo suficiente pro governo separar os abrigos. Então, naquela época já tinha separado o masculino, feminino, etc. Organizou um pouco, né? Então, deu uma organizada. Mas quando ela contou esse relato, porque assim, o que fez a senhora resistir e sofrer tanto Não é tempo? uma coisa que passa na nossa cabeça, né? Não é uma coisa que passa na nossa cabeça. E aí, e outra situação, por que as pessoas estão entrando na água tentando recuperar qualquer coisa dentro de casa? Cara, porque aquilo lá não tá pago. É deles, mas não tá pago. E é o pouco que eles têm, né? Então, a gente começou a entender uma série de questões. E, Thiago, o mais doido é que, assim, pela TV a gente não tem muita noção do que é aquilo. Aquilo lá não era água de rio, água de mar. Aquilo era esgoto. Cheirava mal. Assim, era esgoto com cheiro de esgoto. Céu aberto mesmo, né? E aí, assim, as pessoas... Assim, o que faz a pessoa entrar nessa água pra tentar qualquer coisa? E aí, o pior que a gente via é que tava acontecendo assaltos. Então, e saqueamento. Então, além da pessoa perder tudo pra água, tava sendo saqueado vários comércios. Então, no final, quando a gente já tava, depois de 3 semanas quase, a gente passou o frio, já tava sol, a água começou a baixar um pouquinho, a gente começou a estar mais junto lá da população, entendendo o que eles estavam fazendo. Então, assim, teve muito saque, muito roubo, a água. Então, assim, e uma coisa que a gente nem passa na cabeça, né? Quando a água entra, as coisas tudo boiam, porque as coisas são mais leves que a água. Então a casa vira uma bagunça só e enche de lama. É uma situação que, de verdade, eu nunca tinha... Tive essa noção, né? Quanto tempo você ficou lá, Francis? A gente ficou 16 dias. Foi uma experiência pra mim... mas o que mais marcou, de verdade, foi a solidariedade. Cara, isso aí pra mim, eu falei assim, cara, o ser humano é bom. Então... Isso aí foi muito, muito legal. Muito legal. Porque a gente começou a ver muita coisa boa feita por voluntários. Sim, e de verdade, pra mim, a tragédia só não foi pior por causa do voluntariado. Acho que o voluntariado foi uma coisa muito, muito marcante que teve lá. Eu conheci um senhorzinho, a gente chamava ele de tio do Rio. Era um senhor aposentado, tinha os seus 60 e poucos anos, e ele tinha um barco de pesca dele. A gente estava em Canoas, no bairro do Rio Branco. Esse senhor, quando aconteceu a enchente, o relato deles é que foi muito rápido a subida da água. Foi no meio da madrugada e subiu muito rápido, tipo 4, 5 horas, de sair daqui e chegar no teto. Esse senhorzinho com o barco dele, assim, ele era idolatrado lá e... Uma lenda. Uma lenda, sim, uma lenda. Esse senhorzinho, ele pegou o barquinho dele, saiu socorrendo todo mundo. E assim, apesar da idade, já tinha mais dos seus 50, 60 anos, já era aposentado. E assim, ele todo dia, muito cedo, tava lá e ele era o último a deixar. Até o último dia que a gente teve lá, ele falou assim, só vou deixar de fazer isso quando a água de fato baixar. E a gente veio embora depois que foram as bombas da Sabesp que começaram a drenar e que realmente a água baixou na cidade inteira. Foi a hora que a gente voltou para São Paulo. Então a gente ficou lá o período inteiro. Isso aí Nogues, fala assim, né? As coisas boas também marcam, não são só as ruins. Mas na história toda a gente tem esses pontos altos, né, que eu falo, putz, deixar o emprego. Cara, era emprego pelo emprego. O propósito do que eu fui fazer, do que eu realizei, do valor que a gente vê nos outros. E o mais divertido que eu brinco, né?
o propósito foi muito grande. Mas tem uma situação que é muito difícil. E hoje eu entendo, eu nunca participei do Big Brother, nem tenho interesse, mas hoje eu mais ou menos imagino o que deva ser. Porque a gente juntou 8 pessoas do SAMU que não se conheciam. Apesar de a gente trabalhar junto, o SAMU é muito grande, a gente não se conhecia, né? Os condutores, os enfermeiros, eu. E numa condição inóspita, muito ruim e de muito sofrimento, os 8, apesar de ter o mesmo propósito, a convivência entre os 8 foi um aprendizado muito, muito grande. Porque assim, eram os 8. Vocês ficaram onde lá? Tinha um galpão, alguma coisa que eles ficavam abrigados durante o atendimento? Quando a gente foi, a ordem do nosso prefeito na época era: vocês não vão atrapalhar a cidade mais do que já está o caos. Ou seja, vocês não vão usar dos poucos recursos que eles têm. Então, arrumaram um hotel pousada para nós, onde a gente montou a nossa base. Então, a gente ficou lá, Guarda Civil Metropolitana, os veterinários, né? Para não onerar o município, que já estava muito onerado. E aí a gente fazia os deslocamentos tudo a gente foi com as nossas viaturas, né? Então a gente fazia os deslocamentos dentro da cidade. Então a gente montou um ponto central de apoio e de lá a gente partia para a missão de cada dia. E o mais legal, cara, o reconhecimento da população gaúcha foi um negócio surreal. Teve a gente foi comer num prato feito lá. De repente, pagamos, óbvio, tudo direitinho, bonitinho. A pessoa chega com, cara, um monte de comida. Aí assim, cara, tu já tá sofrendo que teu negócio tá parado e que não sei o que. Eu falei, não, vocês estão ajudando. Eu falei, pô, o cara como empresário já tá sem movimento, sem conseguir ganhar dinheiro, faltando água na cidade, uma série de complicações. Ele ainda pensa em retribuir e agradecer. Eu falei, cara, isso é muito, muito legal. Muito legal. Faz a gente acreditar que o mundo tem gente boa ainda, né? E o mais legal Obrigado por isso. Foram, de verdade, assim, esses voluntários que tomaram liderança no local, né? E que foram pessoas muito inspiradoras. Pessoas da comunidade que assumiram protagonismo. Igual esse senhorzinho, a gente conheceu mais uns 10 ali, cara, que chegava às 5 da manhã. Tem um relato da Gleice, cara, que mulher sensacional. Ela levou a família inteira, porque é outra coisa que a gente também não pensa. Qual que é a nossa rede de apoio? Nossos amigos e nossa família, né? Só que imagina só, metade da cidade de Canoas foi alagada. E o bairro inteiro, vários bairros inteiros foram alagados. E geralmente, teus amigos e tua família moram perto de onde você mora, via de regra. Ou seja, a tua rede de apoio também precisava de ajuda. E aí é uma coisa que ela falou assim, França, a gente ficou em 36 pessoas num apartamento de 40 metros quadrados com um único banheiro. Foi a opção da família... Pouco mais de 1 metro quadrado para cada um. Foi a opção da família para não ir para os abrigos. Então é outra situação que eu falei assim, cara, agora eu entendi isso daí, porque nesse momento do desastre, a tua rede de apoio tá na mesma situação, você não tem rede de apoio, porque teus amigos e tua família tá tudo na mesma. Todo mundo... Tá tudo na mesma. E essa mulher, nessa situação, ela vira, assim, todo dia chegava muito cedo e fala assim, eu só vou embora quando tudo se resolver. Cara, então assim, conhecer essas pessoas, eu falei assim, putz, eu tô aqui, tem realmente essa questão do propósito, mas quando a gente conhece essas pessoas, eu falo, cara, o que eu tô fazendo é muito pouco, tem gente fazendo muito mais. Isso é o que eu ia perguntar, né? Você contou um pouco da sua história, né? Como empreendedor, né? Na infância ali, né? Vendo seus pais, aí você passa por grandes corporações, SAMU e tudo mais. Qual foi o gatilho para você voltar a empreender e por que ir para o caminho do TE ali, do Transtorno Global de Desenvolvimento? Como é que você chega nesse mundo que não é uma coisa que não me parece uma linha natural assim, né? Oi, Thiago, é aquela questão. Eu sempre tive a questão de empreender.
Quando eu passei na faculdade de medicina, meu pai falou, mas o que é isso? Isso é de comer? Sei lá, meu pai era muito simples, cara, não tinha muita ideia. Por isso, se eu continuasse seguindo o negócio dele, ele tava feliz da vida, tenho certeza disso. Mas a questão toda, né, Thiago, eu tive essa questão eu tive várias startups ao longo da vida, todas deram errado. A parte boa é que do erro a gente aprende, então tive várias startups. Infelizmente nenhuma deu certo, mas nenhuma foi uma dedicação exclusiva, né? Não foi um empreendedorismo de fato, foi só a gente tentar construir algo. Eu falei muito do propósito e eu falei que ter ido para o Rio Grande do Sul foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu não estava feliz, o propósito daquilo que eu estava fazendo não estava me satisfazendo e principalmente depois que eu volto do Rio Grande do Sul, eu falei, cara, eu tenho que fazer algo que eu acredito, que realmente tenha um propósito e que esteja alinhado com quem eu sou, com o que eu quero fazer. Isso é fundamental para mim. E aí eu volto do Rio Grande do Sul, sem emprego, né? Tempo livre para pensar, isso é bom. E o Nogue tinha falado, para mim ter acesso, para mim é fundamental. E numa das posições que eu tive, né, Thiago, eu tive a oportunidade de visitar muitos serviços de saúde pelo Brasil, conhecer serviços maravilhosos, mas na grande maioria serviços que deixam a desejar quando se fala do cuidado que a gente pode ter pelo paciente. A gente vê são duas situações. As pessoas que aproveitam uma oportunidade, tá entrando no dinheiro e falam, cara, vou crescer desestruturado, sem muito processo, apesar de, às vezes, lá no fundo ter o propósito, ter a questão do cuidado no centro, mas cresce desestruturado, porque são oportunidades de negócio que vão aparecendo, quem é empreendedor, cara, pintou, vambora, né? Depois pensa, né? Depois pensa. A gente pensa e aí tem situações, eu acho que, assim, putz, pelo amor de Deus, eu não sou radical, no sentido de ser saúde é um bem social, óbvio, mas como toda empresa, a empresa precisa ter lucro para sobreviver, para crescer, para reinvestir. Isso é básico. Só que para mim a questão do propósito e do cuidado é muito forte, e ter acesso. E a questão de ter acesso é um primeiro passo. Assim, eu consigo um serviço de saúde? Beleza, consigo. Quando eu consigo estar no serviço de saúde, ou pelo plano de saúde, ou pelo SUS, ou porque eu estou pagando, esse serviço de saúde, ele entrega aquilo que eu preciso? Esse é o grande ponto. E aí é uma das questões que putz, desde o começo, eu sempre trabalhei. E a discussão que eu sempre faço em todas as minhas falas. Como que eu escolho um profissional de saúde? Eu escolho um profissional de saúde pela reputação, porque minha mãe indicou, porque o vizinho indicou, porque tá no Instagram, porque vende uma promessa. E essa questão de vender uma promessa é muito complicada, porque toda vez que a gente tem um possível diagnóstico, a gente passa pelo luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a aceitação, a depressão e a aceitação. E na fase da barganha a gente compra qualquer promessa. Esse é um grande risco. É uma coisa que eu sempre estudei, e para mim, eu deveria escolher o profissional de saúde, não é porque o Nogue é simpático comigo e eu tenho empatia com ele, até pela gente ser oriental. Eu tenho que escolher o Nogue porque dentro daquilo que ele faz, ele já realizou 1000 procedimentos, e dos 1000 procedimentos ele teve uma taxa de sucesso de 100%. Pô, esse cara é fera. Ele pode não... Muitas vezes ele é super simpático, mas às vezes eu vou chegar lá no mau dia, que ele não vai nem dar um sorriso, nem um bom dia, senta aí e vão fazer o procedimento. Mas, cara, se tecnicamente ele entrega o desfecho que eu preciso, cara, isso é o principal. Eu deveria escolher serviços de saúde pelo desfecho que ele entrega. E hoje eu já vi gente escolhendo o serviço de saúde. Ah, não, porque tem estacionamento. Ah, não, porque você já tomou um cafezinho ali daquele laboratório? Falei, cara, não é por isso que tu tem que escolher o serviço de saúde. Tu tem que escolher o serviço de saúde porque... efetividade, né? Exatamente, então... Que é uma coisa até difícil de você mensurar, né? Porque às vezes um leigo, como que eu vou mensurar isso? Onde que eu tenho esses dados para saber se é acho efetividade? Que é mais a questão de dados mesmo e letramento, né? Essa é uma dificuldade. E aí, nos Estados Unidos é legal. Existe o Leapfrog Group.
não sei se vocês conhecem, o Live Flow Group é um site aberto e que você coloca lá o estado ou a cidade americana que tu tá, quanto tu tá disposto a pagar e o serviço que você precisa. E ele traz todos os indicadores clínicos. Então você escolhe o serviço, fala assim, cara, sei lá, supondo que minha esposa tá grávida, ela precisa ter o parto, então vai mostrar lá todos os serviços, o percentual de parto vaginal, o percentual de parto cesárea, percentual de uso de fórceps, o percentual de utilização de UTI neonatal pela criança, e o leigo, e tudo muito simples. O leigo, ele fala, cara, esse hospital tem os melhores indicadores. Custa um pouquinho mais, mas como tem os melhores indicadores, é um pouco mais longe, e para mim, serviço de saúde deveria ser feito por isso, não porque, sei lá, o doutor tem um Instagram maravilhoso e ele tem fala... 1 milhão de seguidores no Instagram. Hoje em dia cara, nada contra. Às vezes tem profissionais muito bons que tem 1 milhão de seguidores, mas... Não necessariamente, né? Não necessariamente. E aí, voltando à pergunta, né, por que eu resolvi empreender? Porque, primeiro, a gente precisa ter acesso. Tendo acesso, eu preciso ter qualidade de desfecho, entregue, né? E, para mim, eu acho que o terceiro ponto e mais importante, você precisa ter educação em saúde. Conta esse caso pra gente, então, Francis, desse momento que aconteceu lá, que a mãe chegou desesperada, a criança de 6 meses... 8 meses. 8 meses. Mas por que ela tava desesperada? Porque ela viu que a criança tinha uma situação muito específica e por algum motivo eles achavam que a criança não estava desenvolvendo, etc e tal. Mas muito interessante, pai e mãe não vêm com manual de instrução, né? A gente nem do filho, nem de como ser pai, nem de como ser mãe. E nessa avaliação que a gente fez, né, 1h40 ali com a mãezinha, ela trazia consigo algumas inseguranças e conhecimento ela tinha, porque ela trabalhava com educação infantil, inclusive. Então ela tinha experiência, ela sabia o que fazer. Só que no papel de mãe, não, porque as inseguranças e a questão pessoal batia muito forte. Então a gente precisa estimular a criança. Super protetora ali, não deixou a criança desenvolver, né? Exato. Coisa simples, né? E aí nessa avaliação, a criança no tatame, que a gente começou, tira essa barreira, faz isso, dá esse estímulo. Ela assim, mas o bebê não vai cair e bater a cabeça? Vai, todo bebê cai, bate a cabeça e tá tudo certo. E aí a criança começou a fazer coisas muito interessantes. Ela assim, puxa, eu tenho conhecimento técnico, eu faço isso com os meus alunos. Eu só não faço isso com o meu bebê. E assim, são insights tão pequenininhos que quando a gente se veste no papel de pai, de mãe, né? A gente fala, puxa, é isso. Tem uma história muito engraçada. O ano passado a escola me chamou e falou assim, a sua filha estava andando, mas vocês saíram de férias e ela não andou mais. E a gente foi pra praia, então ela nunca tinha andado na areia, então eu dava a mão. E quando volta pra escola, ela não anda mais. E a escola me chama e fala, temos um problema, vamos chamar um físio. E aí eu falei, vou vender o carro, eu vendo o apartamento, peço pro Nogue um aumento e eu vou ver se eu pego umas aulas pra conseguir resolver esse problema. E até liguei pro Nogue, cara, tô desesperado, aconteceu isso. Isso foi 8 horas da manhã. À noite, eu olhei e falei, filha, vamos andar. Eu soltei ela começou a andar. E aí eu percebi que eu não deixava ela andar. Exato. Porque a minha casa tem tanto canto. Aí eu falei, não, peraí. Aí a gente colocou proteção em tudo. Falei, agora anda. E ela saiu correndo. É isso. Isso tem tudo a ver com liderança, né? Com gestão. Microgerenciamento, isso me ajudou muito, me ajudou muito no Storm. Control freak. Mas até pensando, e aí trazendo um pouco da perspectiva do Francis gestor, né? O exemplo é super válido, né? Uma gestão muito controladora, tudo mais, ela tolhe o crescimento das pessoas, né? Mas você ia começar a contar a situação lá da convivência. Você falou lá no Rio Grande do Sul que você tinha uma equipe de 8 pessoas, cada um com um background diferente, com o mesmo propósito. Ok, mas numa situação extrema e que foi desafiador isso aí. Se você puder só retomar isso aqui e até como você traz isso aí para o seu dia a dia hoje, agora como Francis gestor, porque você tem lá
na clínica, na startup, pessoas que, em tese, estão alinhadas com um propósito comum, Mas são totalmente diferentes. mas são diferentes. Pô, Nog, eu vou te falar que foi uma das experiências mais difíceis em termos de liderança que eu tive. Porque ao mesmo tempo que a gente tava lá com um propósito muito, muito forte, que era de ajudar as pessoas, é o que você falou, cada um tinha seus dilemas pessoais muito diferentes. Você tinha aquele que não aguentou de saudade da esposa, do filho, da filha, a esposa que ficou doente no meio da nossa jornada, não tinha como voltar, aqueles que tinham várias outras situações. Então, assim, Nogi, você gerenciar a si mesmo, né? Chega uma hora que meu colega de quarto teve um dia que ele caiu num choro tão profundo de criança, muito sincero, de tanto sofrimento que a gente estava vendo e estava passando. Aí você fala, cara, como que a gente é frágil, né, psicologicamente, e o quanto a gente se conhece. Eu acho que esse é o grande desafio. Como que eu lido com essa situação da saudade, dos dilemas pessoais. A gente tá no mesmo país, mas tipo a 1000 e poucos quilômetros de distância, sem poder voltar dentro daquela situação, precisando dar suporte pro próximo e ainda recebendo uma carga de sentimentos muito intensa. Então assim, Nogi, a primeira lição que fica foi, cara, o quanto eu me conheço e o quanto eu tô pronto pra isso. Cara, eu fui incêndio do Memorial da América Latina, pra explosão de fábrica lá em Boituva, cara, várias situações de desastres aqui na cidade de São Paulo, várias. E pra mim, eu falei assim, é só mais uma. Mas não, Muito maior, né? é muito maior, só que aqui eu ia, ficava E voltar pra casa, né? 5, 10, 12, 20 horas, cara, voltava pra casa. Eu tava na minha zona de conforto, na minha cama, no meio daqueles que eu amo. Lá não, lá a gente voltava e assim, Uma situação de guerra mesmo. uma situação de guerra. Então, assim, uma situação muito difícil e cada um passando também em situações muito diferentes. Então, além da gente se acolher, se entender e realmente, que eu tô fazendo aqui? Chega uma hora que bate aquela situação que, assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí, Aí volta pro propósito, né? volta pro propósito, e aí a construção do coletivo, né, Nogi? Eu acho que é o principal. Cada um tem seu background, cada um tem seu conhecimento, cada um é importante dentro do seu contexto, né? Cada um é uma ajuda a mais. Mas é como que a gente consegue realmente entender primeiro, se entender, entender o próximo, a gente mesmo nos acolher dentro daquele sentimento que a gente está passando, que é muito intenso, e como que eu acolho o próximo e a gente constrói algo poderoso e que realmente a gente consiga sair muito melhor. Uma das questões, para mim, mais importantes foi, pô, tu era o médico, tu era o líder do grupo, mas as melhores soluções e as melhores situações saíram do time. Assim, e é uma coisa que hoje, e eu sempre pensei, né, a gente fazer, puxa, dá um sentimento de realização, de falar assim, puxa, fui eu que fiz. Mas quando o time faz e fica muito melhor do que você sequer imaginou, você fala, cara, isso é o verdadeiro sentido realmente de você ter uma equipe. Isso, cara, eu nem imaginei que isso poderia ser desse jeito e o negócio saiu muito, muito maior. Não tiveram situações lá que as soluções que o time deu, eu falei assim, caramba, isso aqui é sensacional. Isso lembra muito uma frase que a gente fala sempre, né, Nogue, nas oficinas. A pessoa mais inteligente da sala não é mais inteligente do que todo mundo junto. Não. Isso é muito legal. E me lembrou também um ponto que a gente... Não lembro se a gente conversou com o Miro, mas o Miro que me ensinou isso. O Miro é um cara que gravou com a gente, é um colega meu de muitos anos. Ele sempre falava que pra gente ter sucesso, a gente precisa colaborar, tem a hard skill, mas tem uma questão que ele trazia como um conceito de iceberg, que é o soft skill, né? Você conseguir olhar o que cada um se apresenta como o gelo, o iceberg acima da água, mas tem todo um negócio embaixo que é o que a gente não enxerga. E quando você consegue mergulhar e se conectar com as pessoas abaixo do nível da água, é onde você realmente consegue inspirar essa pessoa para trabalhar e continuar no propósito, mas ao mesmo tempo, em momentos de dificuldade, você fala assim, não, peraí, tá todo mundo no mesmo barco, vamos só
cuidar um do outro e a gente vai sair do outro lado, né? Tiagão, isso aí, no final do dia, o principal que a gente aprende é assim, a gente precisa cuidar um do outro. A gente tá aqui no mesmo barco, tá todo no mesmo sofrimento, todo mundo sofrendo igual. O difícil foi lidar, né, com a carga emocional daquilo. Foi muito difícil. É o cuidar e deixar ser cuidado. Os dois lados. Porque por vezes a gente cria resistências também. Né? A gente só se coloca na posição de cuidador e não se cuida. Né? De certa maneira, a situação extrema exigiu esse aprofundamento, como o Thiago falou, abaixo do nível da água. Né? Que você toca realmente a vulnerabilidade do cara que está do seu lado. Exato. E a nossa, né? E a nossa própria vulnerabilidade. São vulnerabilidades que eu tinha, que eu falei, cara, nunca passei uma situação dessa. Nunca. Porque é muito pessoal. Você conviver 16 dias intensos com as pessoas, né? Então isso é muito intenso. Chegando na nossa reta final aqui, considerações finais, Fontinhas. Cara, é uma aula assim, né? Acho que fica muito claro que você se move pelo propósito. A gente, como área de inovação dentro do Seguros Unimed, a gente fala muito disso, né? Sobre o que eu posso fazer, mas como é que eu melhoro a vida das pessoas, consigo... e ao mesmo tempo consigo trazer resultado para a empresa, né? Então acho que isso é um movimento mesmo, né? Que tem feito mudar a forma como o mercado... Não é só a centralidade no cliente pela centralidade, né? Falar que eu sou human-centered é legal, mas eu faço de fato. Então, não pode ser modismo, né? Não é modismo, né? Tem alguns momentos a gente vê que é algo que se torna banal, mas quando você começa a trazer esse brilho no olhar e os exemplos que você traz, acho que isso para mim é muito enriquecedor. Só agradecer mesmo. Foi sensacional essa conversa e aprender mais com você, né, cara? Muito, sempre uma aula. Nogue, considerações finais aí. Só comentar aí o quanto foi inspirador mesmo conversar contigo, Francis. Eu já seguia o Francis, eu já, de certa forma, admirava o trabalho dele, né? Então, poder ter ele aqui conosco, conversar sobre essas experiências, né? Que toca fundo lá no humano mesmo, no propósito, eu acho que é super importante pra gente se reconectar na correria do dia a dia, o que move a gente e como que a gente pode realmente trabalhar nessa questão que você falou mesmo, Francis. Como que no meio dessa correria toda a gente pode se propor a cuidar do outro e ser cuidado pelo outro, e isso que torna um propósito tangível, é isso que torna ele alcançável. Então, agradecer demais essa aula aqui. E eu lembrei até um vídeo que eu compartilhei lá no dos workshops, se não me engano, do Eduardo Galeano, né? Ele falando que não é dele, é de um professor que era amigo dele, e um dia um aluno pergunta assim, para que serve a utopia, professor? Né? E aí ele fala assim, a utopia, a cada 2 passos que você dá, o seu objetivo vai 2 vezes para frente. Cada vez que você tenta alcançar, mais ela corre de você. Mas a utopia serve para isso mesmo, para a gente caminhar. Então essa lógica que eu vejo muito na sua fala, né, desse objetivo que faz a gente caminhar e que leva a gente para frente. Então, agradecer demais aí, Francis. Cara, inspirador, né? Poderia virar um documentário aqui das histórias do SAMU, Vamos fazer um filme. fazer um filme do Francis, cara. Bom demais, cara. Obrigado. Se quiser deixar uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo a gente agora. Eu super agradeço. Pra mim, muito mais inspirador. Sigo todos vocês, então, muito legal. Mas é uma coisa, assim, uma coisa que eu sempre falo. A gente vai ter dias bons, a gente vai ter dias ruins, né? E a vida é feita de dias bons e dias ruins. Não é feita só de Instagram, de mídias sociais, que tudo a vida é perfeita. A gente vai ter dias bons e dias ruins. E uma coisa que eu trago pro time sempre, né? É uma coisa que, mesmo nos nossos dias ruins, o paciente não escolheu ser paciente. Aquela condição aconteceu. Só que a gente escolheu estar ali e optou por estar ali para cuidar daquela pessoa. Então todo mundo que está na área de saúde escolheu estar ali para cuidar daquela pessoa. E a gente, como ser humano, a gente vai ter os nossos dias ruins. Então, se a gente optou por estar lá, por fazer isso, que mesmo nos dias ruins a gente deu o nosso melhor. Eu acho que um pouquinho de tudo isso que eu vivi, principalmente no Rio Grande do Sul, isso assim, cara, eu não tô legal. Mas eu vim aqui e eu preciso dar o meu melhor. Então, preciso é um pouquinho disso. Preciso estar bem, eu preciso cuidar dos outros, eu preciso saber pedir ajuda.
né? Às vezes a gente não pede ajuda. Isso é fundamental. Então, é isso. E muito obrigado. Pra mim foi muito inspirador estar aqui com vocês. Show de bola. Obrigadão, Francis. Você que gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, deixa seu like e até a próxima.